Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Hoje aqui novamente com meu amigo Ricardo Castilho, e temos, como sempre, convidados muito especiais, mas hoje aqui mais uma querida, que é a desembargadora Ivana Davi. Então quero já dar as boas-vindas e passar a palavra para o Ricardo Castilho. Caramba, já direto. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Ivana, Renato, uma alegria estar com você. E olha, eu tinha pensado numa série de perguntas, mas eu queria, até como uma forma da gente conhecer melhor, eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, da tua formação. Por que você sempre pensou no direito e hoje como desembargadora? Depois eu tenho mais perguntas sobre a justiça, aí a gente vai... Eu vou preparar a pergunta do chat GPT. Do chat GPT também. Mas eu queria saber que você falasse um pouquinho para nós da sua carreira. Você sempre quis ser juíza, como que foi? Pois é, primeiro eu agradeço imensamente o convite, o carinho e a confiança. A minha carreira é uma carreira bem diferente do que a gente assiste hoje em dia. Então eu sou juíza há 32 anos, juíza de carreira. E quando prestei concurso lá nos idos de 89, então veja que era quando estava mudando a Constituição, eu estudei por uma Constituição e meu exame oral foi com a Constituição Cidadã que hoje a gente tem no nosso país. E naquela época, as mulheres não tinham muita atenção para a carreira da magistratura. Então toda a minha turma, todo mundo que estudou comigo, até em curso preparatório, escolhia ou o Ministério Público ou a Procuradoria do Estado, porque também não existia o que existe hoje, a Defensoria Pública. E quem escolhia a carreira da magistratura era considerada sem noção. Por quê? Porque a carreira sempre exigiu que você saísse, você viajasse, morasse fora. Naquela época, muito mais que hoje, isso está no regimento do meu tribunal, está na Lei Orgânica da Magistratura, no Estatuto de Ética do CNJ. Mas na época, você ia. Então não era uma carreira onde as mulheres tinham muita atenção. Então, na época, eu prestei concurso, o concurso era diferente do que era hoje, tinha estudo social, o nível do concurso era outro. Ninguém ia para um exame oral sem ler no mínimo 5, 6 monografias de cada matéria. Então, hoje você pergunta para o meu aluno quem foi Aníbal Bruno, ele vai falar que é o nome do presídio lá no Ceará. E mas antes também de ser, ele foi um grande doutrinador. Então, era muito diferente a forma de escolha de juiz, e isso a gente até debate hoje no tribunal, se isso era bom ou era ruim. Mas tinha estudo social, tinha entrevista, coisas que o CNJ hoje afastou. E lá, em 1990, eu fui para o meu primeiro exame oral, eu prestei meu primeiro concurso e fui para o oral. O examinador me achou muito nova, imagina eu há 32 anos atrás com essa cara, e disse que eu ainda não estava madura para a carreira. Não desisti, fiz o segundo exame oral e 6 meses depois eu já tinha amadurecido e ingressei na carreira. De lá para cá, eu sempre trabalhei com jurisdição criminal, fui para registro, depois a minha circunscrição era Jundiaí, fui titular em registro, que não é o registro que você vê hoje. A rodovia era ida e volta, não tinha telefonia celular, e você ficava lá em registro, porque você não tinha como vir toda hora, ninguém tinha carro naquela época. E era muito interessante. E nessa época começavam a chegar os primeiros computadores. Então a minha geração foi a geração que começou a trabalhar com tecnologia, o que já era um absurdo para o tribunal. Todo mundo tinha sua máquina de escrever, eu tinha uma Lettera 32, que era o meu laptop da época, e carregava ele nas minhas jurisdições. Cheguei aí a São José do Rio Preto, na comarca de José Bonifácio, uma cidade super pequenininha ao lado de Badiba City. Depois eu fui para Ubatuba e já vim para São Paulo. Naquela época você tinha que ficar 2 anos no interior, você não podia ficar na capital. Vim para São Paulo, fui para a 3ª Vara Criminal, fiquei 5 anos, e aí eu fui levada para o DIPO, que é o Departamento de Inquérito Policial, como a juíza mais nova, a única mulher, e a piada é que tinha toda uma logística de antiguidade nas cadeiras, nas mesas. E eu sentava na primeira mesa da porta, então eu era considerada a secretária. Mas eu sempre fui bem-humorado. Então ela chegava e falava, eu queria despachar com o juiz. Eu falava, pois não. Eu quero despachar com o juiz. E eu falava, pois não. Aquela carica que eu tinha. E até que isso foi absorvendo, e aí então o corregedor, na época, que era o Maurício, percebeu dessa minha paixão que eu tenho por processo penal, por esse lado penitenciário. E eu comecei aí nas rebeliões
Naquela época a gente tinha 10 mil presos em distrito policial. 15º DP era um distrito que tinha 200 presos, onde cabe 20. E isso era rebelião o tempo inteiro. E aí eu era a juíza destacada para ir tentar negociar. Nisso eu acabei ficando no DIPO. O Maurício, depois de, acho que foi em 2001, foi afastado. E eu, no tribunal, fui chamada para ficar uma semana. Eu lembro na época como se fosse hoje, eu falava, mas corregedor, eu sou a mais nova, sou a única mulher. Você vai ficar uma semana até eu resolver. Essa semana demorou 10 anos. Nossa. Uau. No DIPO? No DIPO. Então, essa experiência que eu tenho de polícia judiciária, de poder falar sobre polícia, sobre investigação, eu devo à Polícia de São Paulo. Porque fiquei 10 anos à frente de uma polícia, de um departamento que só cuida de inquérito policial. Na época, a gente tinha 44 mil inquéritos. Conta para nós, o que você faz, o que faz um juiz do DIPO? O juiz do DIPO faz o que o juiz de garantias vai fazer. A gente vê como São Paulo, com todo respeito aos demais, sempre está um passo à frente. Hoje se discute juiz de garantias, uma forma, né, hoje processual, penal, de garantia constitucional, que São Paulo já trabalha desde 1982. O DIPO foi criado por uma resolução. O juiz do DIPO ele toca todos os inquéritos policiais de forma centralizada e todas as medidas cautelares, preparatórias ou incidentais àquela investigação. Então, as buscas e apreensões, as interceptações telemáticas, as interceptações telefônicas, todas as medidas cautelares, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, são movimentadas dentro do DIPO. Então, a audiência de custódia hoje é tudo dentro do DIPO. Quando o promotor oferece a denúncia, o DIPO manda para a vara, que já está preventa quando do aforamento do inquérito ou da comunicação da prisão em flagrante. No juiz de garantias, que é a nova, que já está em vigor, mas está suspenso por liminar do então ministro Fux, o DIPO o juiz de garantia vai até a resposta da acusação. Então, o juiz de garantias ele é um passo a mais que dá ao DIPO hoje. Então, o DIPO ainda receberia a denúncia, citaria, e com a resposta da acusação, ele manteria ou não o recebimento da denúncia e aí manda para o juiz de conhecimento. Essa divisão que hoje está no Código de Processo Penal, com a mudança do pacote anticrime, o DIPO já fazia desde 1982. É isso que o DIPO faz. O DIPO ele sempre centralizou e a grande valia do DIPO no estado de 46 milhões de habitantes, nós temos hoje na grade 200 mil presos em regime fechado. Nós temos 186 presídios, nós temos todos os problemas por ser grande. Mas o DIPO sempre controlou isso muito bem no estado de São Paulo. Até porque, até então, os presos ficavam aqui. Né, isso não acontece mais. Na penitenciária, né, na casa de detenção. Hoje não. Hoje, com essa descentralização, que começou na minha época, quando eu comecei a interditar os distritos. 4º DP, 15º DP, que eram distritos que estão muito perto da sociedade. Se fizesse um cavalo louco, como os nossos ouvintes devem saber, que é quando eles fogem todos pela porta da frente, eles estariam dentro da casa da sociedade. Então, tinha toda uma pressão, né? E a gente fazia todo um procedimento, e nessa época o governador era o Alckmin, o secretário de Segurança Pública era o Nagashi Furukawa, e aí você levando, na época o PCC já dava todo o tom dentro desses distritos policiais, então batizando o preso, decapitando, essas coisas que a gente fala sobre crime organizado, e ele começa a construir presídios no interior. Hoje são 186 presídios, mas a gente não precisa se animar porque 150 estão sob controle da facção. 26 são presídios seguros e os demais são presídios de trânsito que a gente assiste hoje. E assim nós começamos a mandar isso para o interior. Os presos que já haviam respondido os processos, já estavam na fase de aguardar a sentença, eles iam embora para o interior. E assim a gente foi mudando essa figura. Eu fiquei no DIPO até 2006, aí fui para a 8ª Vara Criminal, aí fui convidada para o CNJ para fazer parte de um grupo de juízes que andava todos os presídios do país. E depois, quando o desembargador Ivan Sartori foi presidente do tribunal, a 4ª Câmara me convidou para sentar na cadeira que era dele na 4ª Câmara. E de lá nunca mais saí. Ivana, Castilho, me permite uma pergunta? Claro. Duas perguntas. Audiência de custódia e a questão das interceptações também. Então, primeiro, a audiência de custódia. O juiz consegue identificar pelo comportamento alguma coisa diferente daquele que está depondo? Essa é a primeira pergunta.
A segunda questão. Hoje nós vivemos a era do WhatsApp. Então, hoje nós não temos muitas ligações por onda. E muitas das investigações eram feitas com base, como você citou, nas quebras de sigilo, as interceptações telefônicas. Nós poderíamos, e ocorre, há como, né, se fazer essas interceptações telemáticas dentro das comunicações, como, por exemplo, as comunicações WhatsApp? Sim, sim e sim. Eu sou uma juíza antiga, eu sou uma juíza, né, já jurássica no tribunal, tanto que já sou desembargadora, e sempre acreditei na presença do juiz na sala de audiência. Tanto que hoje eu sou uma das vozes no Tribunal de Justiça. A minha Câmara é uma Câmara que trabalha presencialmente. E eu percebo isso quando eu atendo um advogado presencialmente. Eu atendo todos que me procuram, seja de forma virtual, mas seja de forma presencial, para receber seus memoriais, ele apontar as suas diferenças, como também na audiência. Não é por outro motivo que a audiência de custódia hoje está no Código de Processo Penal a determinação da audiência de custódia presencial. Foi suspensa na época da pandemia, e aí alguns tribunais, depois que foi acabando, continuaram ainda, né, batendo o pé para continuar de forma virtual. Não. Então as audiências de custódia são feitas de forma presencial, só nos plantões de finais de semana é que eles ficam nos distritos ou nos presídios e a gente faz de forma virtual. E é muito diferente. Ser juiz, é por isso que eu acredito muito nessa situação, é muito diferente. É muito interessante, e até sociologicamente você explicaria, de ver uma pessoa na sua frente querendo te convencer, falando assim, doutora, presta atenção no que eu tô falando. Até de uma forma que você poderia falar, tá brincando comigo, mas eu sempre ouvi, presta atenção no que eu tô falando. Porque para ele é o momento dele falar com o juiz e contar a sua versão. E cabe ao juiz, eu falo que o juiz ele ganha para ouvir. Então, a presença do réu em sala de audiência, na audiência de custódia, faz toda a diferença. Principalmente quando ele começa a alegar um eventual abuso e você começa a conversar com ele, tentando entender, não são raras as vezes que ele levanta a camisa, que ele mostra a lesão, sabe? É muito interessante isso. Então, eu acho importante. A audiência de custódia no começo foi muito... tudo que é mudança no judiciário, ele gera um pouco refratário. E sempre foi combatido, até hoje, por muitos magistrados, até porque não estava na lei, né? Era em resolução, e isso exigia um certo desconforto para nós magistrados. Depois, com o Código de Processo Penal novo, com a mudança do pacote anticrime, hoje está previsto no Código de Processo Penal, então hoje a situação é mais tranquila. E eu acho que a audiência de custódia mudou muito o olhar do juiz em relação ao preso. Essa inversão do réu, falar antes, não é boa para o réu. Eu sou juiz o suficiente para dizer que era bons tempos a época que o réu falava. No começo, me dava a versão, eu ouvia a prova e depois a defesa ia tentando arrumar a situação dele, né? Hoje ele fala no final, eu já colhi toda a prova. Eu vou perguntar o que para ele na dúvida que eu tenho. Raras as vezes os advogados mais preparados pedem pela ordem e pedem para reouvir o cliente dele, porque ele pode ser interrogado a qualquer momento do processo, como diz o Código de Processo Penal. Mas essa inversão, que não é de hoje, é de 2006, não foi boa, né, para o sistema de justiça, eu como juíza criminal. Então essa é uma situação e eu acho que a audiência de custódia deve continuar, não muda. Então existe muita exigência de tirar, muitos deputados querendo brigar a tal da bancada da bala. Eu tenho certeza que duas coisas não mudam no Código de Processo Penal novo. Um é investigação defensiva e o outro é audiência de custódia. É fechado, a gente percebe isso quando você fala com o deputado, quando você fala com o relator do Código de Processo Penal, que faz uma década que está discutindo. Então você percebe que isso não muda. A outra pergunta é sobre tecnologia e investigação. Ainda que não se consiga mais interceptar os diálogos como a gente interceptava há tempos atrás, o pacote de dados, por exemplo, é uma coisa muito importante para a investigação. Eu sei se você está em home, eu sei quanto tempo você fala, eu sei com quem você falou, principalmente pegando a régua de ligação. E isso liga, né, é um ponto dentro de toda a prova. Antes do WhatsApp, era muito mais fácil. Mas hoje existe tecnologia suficiente para eu, por exemplo, determinar a queda de uma internet durante 3 minutos num estabelecimento prisional e ele vai pegar o telefone. Porque quem está praticando o crime e tem um time para dizer onde está a droga, ele fala. Então existe, né, não me cabe aqui falar, não seria nem ética, mas metodologias, meios de obtenção de prova, inteligência e tecnologia suficiente que a polícia, de alguma forma, a polícia investigativa, seja a polícia civil, seja a polícia federal, de alguma forma, faz
com que em algum momento X ou Y ele pegue o telefone e fale alguma coisa que interessa. Como juíza ouviu uma interceptação telefônica, nós temos interceptação telefônica que está anos virando. E é muito complexo, né? Se o delegado não fizer, não usar REG, não usar ID, você não consegue encontrar a conversa o tempo inteiro. Hoje é tudo por guardião, é tudo auditável, existe tecnologia, é tudo muito seguro. Mas, em compensação, dependendo do tamanho da escuta telefônica, e hoje com a cadeia de custódia, que é um ponto crucial no processo penal, eu, quando dou aula, inclusive tenho a honra de dar muita palestra para a polícia, vou direcionando para eles tomarem cuidado, né? Então, terminou 15 dias, fecha, começa de novo, porque se você fizer corrente 2 anos de interceptação telefônica, você perde a cadeia de custódia e ninguém vai achar a conversa que, teoricamente, interessa para a ação penal, tanto para acusação quanto para a defesa. Mas funciona e funciona muito bem. Conversa boa, hein, Castilho? Uau. Vai... Sabe que penal, né, Renato? Processo, acho que na faculdade todo mundo gosta, né? Dificilmente... Penal é mais legal. Dificilmente alguém não gosta de qualquer tema. Eu gostava, né? Eu também. Gosto ainda. A gente gosta, até porque são assuntos que são recorrentes, né, no nosso dia a dia. É que você abre o jornal e o que está acontecendo no jornal é o que você quer saber. É um tema do direito penal. Mas, Ivana, eu pensei aqui, ela foi falando, eu fui pensando uma série de coisas, né? Primeiro da população carcerária, que nós temos hoje, você falou em São Paulo, 200 mil. No Brasil, imagino que deva ser uns 700 mil. Então, esse é um número que as ainda pessoas não não fazem uma leitura muito correta. Eu respeito os números do CNJ, mas não é assim. Se você abrir o portal que se chama Justiça em Números, e a sociedade toda tem acesso, você vai ter aproximadamente 350, 305, 300... Isso é muito de dia para dia, sim. Muda. Mas cerca de 305 mil em regime fechado. Depois vem em regime semiaberto, que não funciona. Isso é uma forma de prisão que não funciona no Brasil. Nós não temos essa cultura de prisão agrícola, de trabalho. Não temos essa cultura. É tudo meio... a gente fala que o regime semiaberto é o semifechado. E é isso que eu queria... E depois nós temos o aberto. Então, o número que o CNJ dá, de cerca de 800 mil de população carcerária, está incluído até tornezeleira. Entendi. Mas é um número expressivo. Até porque, não vamos falar em direitos humanos, mas vamos pensar sobre os atentados contra as liberdades. Uma delas, tortura. A pena é privativa de liberdade. Mas, quando se coloca uma situação dessa, que já foi mitigada, né, de uma cela que comportam 20 e tem 200, imagine se isso não passa de uma pena privativa de liberdade para uma pena de tortura. E ele não foi condenado, nem pode ser a tortura, que é algo que o direito rechaça, inclusive. Então, qual é a sua opinião? Se nós temos esses números, quer sejam reais ou não, nós temos um sistema hoje carcerário que permite, que absorve esse contingente todo de condenados, né? E, para além disso, eu sei que tem uma fila também de tantas outras pessoas que foragidas ou o sistema de execução penal não funcionou, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso de forma... E vou emendar na sua questão. Ivana, há como recuperar um criminoso, um condenado? Existe a ressocialização? Então, tudo isso é muito desafiador. Essa discussão é muito desafiadora. Claro que o sistema prisional hoje, ao nosso sentir, não funciona. Não funciona porque ele é dividido, né, em 3 formas de cumprir pena e que nenhuma delas funciona. Era melhor você condenar um indivíduo a 5 anos em regime fechado, ele cumprir 3, 2 ficar com livramento condicional, que no fim a conta seria a mesma. E nesses 3 anos que ele estivesse preso, ele tivesse efetivamente a oportunidade de se reciclar, de estudar, de tentar mudar a vida dele para que saísse daquele presídio regenerado, modificado, arrependido e voltasse para a sociedade para trabalhar. Esse é o grande desafio. Então, essa coisa de ir progredindo do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, aí tem livramento condicional, aí no aberto ele quebra, daí daqui a pouco ele regride de novo, volta para o semifechado. Não faz sentido isso. Eu falo para vocês com 32 anos de carreira, tem preso que ele não consegue entender o que está acontecendo com a vida dele. É muito comum. Você vai fazer uma audiência admonitória, por exemplo, daí eles dizem, mas o que significa isso na minha vida? Porque ele não entende.
Aliás, tem um monte de gente que não entende. Então, isso é desafiador, por um lado. Do tocante a essa situação de tortura, eu tive a honra de, através do CNJ, o presidente era o Gilmar Mendes na época, de conhecer outros presídios no país. São Paulo, volto a dizer, hoje tem 186 presídios em condições, eu não diria humanas, mas é o melhor sistema prisional que existe. Você vai para estado, como eu fui, eu conheci todos os presídios da Bahia, conheci Sergipe, onde a cela é em chão batido e a cela é um pedaço de saco de lixo nosso, de 100 litros. É uma cabana onde ele fica lá dentro. Quem leva a comida para o preso é a família, em fila, que é ao meio-dia. Isso eu assisti, ninguém me contou, eu assisti. Fiquei em fila e eu perguntei, que fila é essa? É alimentação. O Estado não daria nem alimentação. Os nossos, eles têm uniforme, eles têm alimentação, tem uma estrutura. A SAP faz uma estrutura, é uma secretaria gigante. Hoje a gente não tem mais, a gente tem até polícia penal, né? Hoje você tem autonomia, na verdade você tem a atribuição dos policiais penais investigarem dentro do sistema prisional. É uma estrutura muito grande. São Paulo ainda está, ao meu sentir, patinando um pouco, porque a lei não passa. E a gente sabe que existem outros olhares e que não me cabe aqui julgar. E é nesse viés onde o preso se sente numa situação análoga, né, a um torturado, que nasce a organização criminosa. As organizações criminosas, a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, que nasceu, eu falo que eu tenho 2 filhos, um chama Cracolândia e o outro chama PCC. Eles nasceram na época em que eu atuava como juiz corregedor e eu vi aquilo acontecer e coloquei no papel, por isso fico muito tranquilo em falar sobre isso. Ele nasce e cresce em cima desse vácuo, onde o Estado não está, o crime toma. O PCC, ele vem, quem lê o estatuto dele, para quem está ouvindo, só dá um Google que está lá, os artigos, ele nasce em cima da opressão do Estado. A opressão do Estado, que ele denomina como opressão, de uma forma um pouco técnica, é exatamente isso. A forma que o preso é tratado, a forma que a família do preso é tratado, as condições que eles eram tratados, porque hoje você tem uma estrutura. Mas eu fui juíza de entrar em cela e ver o preso esquentando a comida em cima de um fogareiro, com um pouco de sazon, que me perdoe o jabá, fazendo o que o preso chama de recorte, de tão ruim que era a comida que eu via que era servida para o preso. Hoje a situação é um pouco melhor, está muito além do que se espera de um sistema prisional que tenha função legal, né, de, num primeiro momento, fazer com que aquele indivíduo se arrependa, você preparar aquele indivíduo, porque ele tem que ser preparado. No Brasil não existe prisão perpétua. Em um momento ele vai sair, ainda que fique com 40 anos, ele vai sair em algum momento. E parece que a sociedade, ela acha muito normal o filho do outro ficar preso 40 anos. O dela, não, excelência, no meu... Na verdade são as companhias, ele sempre foi um menino bom. E eu entendo isso, logicamente, como juíza que sou. Mas é dentro desse viés, dentro desse vácuo, né? Dentro dessa falta de atenção específica para com a pessoa do preso, principalmente a condição que ele vive e que um dia ele vai sair, essa certeza a gente tem, né? Que nasce essas organizações criminosas. A nossa aqui, que é uma organização criminosa hoje interestadual, na verdade, é uma organização criminosa já internacional, e outras, nós temos 53 facções criminosas no país. Não é brincadeira. E cada estado, né, quando ele briga com o PCC ou com o Comando Vermelho, que são as 2 grandes facções, ele monta lá a sua subfacção, que normalmente se alia ou um ou a outra, que são as 2 maiores facções, para ter força de lutar naquele estado, como a gente está assistindo, por exemplo, no Rio Grande do Norte. As milícias estão dentro desse contexto. A milícia é um caso à parte. A milícia no Rio de Janeiro... Tem coisa pior que facção, doutora Ivana? Tem, chama milícia. A milícia é um braço do Estado. A milícia ela consegue ser pior que a facção. E a milícia, ela entra... As facções criminosas, elas entram na história num discurso de defender a massa carcerária. A milícia, ela entra na história dizendo ser seu amigo e seu protetor. Mas é um protetor onde o empresário daquela região paga para ele, por exemplo, matar quem não pagou a conta no final do mês. É uma proteção onde você é obrigado a usar o serviço de gás que é dele, não é da companhia, né? E tudo isso. Então, a milícia, ela é pior. E a formação da milícia, e eu volto mais uma vez, nas facções criminosas, eles são criminosos. Não tem problema nenhum. São condenados, são processados,
estão lá respondendo o seu processo, tem uns que têm 200, 300 anos para responder, como, por exemplo, o Marcola. Na milícia, não. Na milícia são ex-policiais, tudo aquilo que não prestou para o Estado e que se aliou a essa... Porque isso é escolha. É escolha. E prefere, né, ele pega todo o know-how, tudo que o Estado investiu nesse policial, ele usa para praticar crime. Então, eu sempre pontuo isso. O Bruno Costa Manso, que é um sociólogo perfeito, ele é muito bom na USP, ele tem um podcast sobre milícia e tem um livro sobre isso. Ele se infiltrou no Rio de Janeiro sobre isso. E ele narra o que eu estou narrando em números bem mitigados do que é a milícia. Ela é pior que a facção criminosa. Tanto que hoje se estuda, e colegas do Rio de Janeiro falam que quase 62% do estado do Rio de Janeiro, que é um estado grande em população, o Rio de Janeiro tem 50 mil presos hoje. A milícia luta, né, contra o Comando Vermelho, e lá tem o Terceiro Comando Puro, tem outras facções menores, né, diante delas tomar também agora as biqueiras ou o domínio do crime organizado no que tange ao tráfico de entorpecente. Ela já está saindo daquela história de ser uma provedora, aquela que luta por uma vida melhor na sociedade, e já está passando para o tráfico de entorpecente, que é o crime que dá mais lucro no mundo. Ivana, qual que é o percentual de decisões que são reformadas? Porque existe um certo mito, né? De que, olha, o juiz pode errar, ou, enfim, o devido processo legal, que é legítimo e tem que ser assim, né? Direito constitucional, até para que você não cometa injustiças. Mas, na medida que existe um processo penal nesse caso, e esse processo é cumprido, qual é o percentual, então, de reforma dessas decisões? A maioria das pessoas que são processadas são condenadas? São. E hoje, eu sou juíza, eu já fui juíza analógica e hoje eu sou uma juíza digital. Eu tenho a honra, nós temos a honra de viver esses dois mundos, né? Nós estamos vivendo essa transição da Ivana, que usava a letra 32 dela e que hoje trabalha com tecnologia. E hoje, graças à tecnologia, a prova é praticamente irrefutável. Tanto que as defesas, eu falo isso porque eu trabalho com isso há 32 anos e falo com os advogados que me procuram. Ela só vai discutir cadeia de custódia e validade de prova. Porque autoria e materialidade não se discute mais. Olha só. Tudo é gravado, tudo é filmado, alguém sempre está te gravando. Eu brinco isso por causa das câmeras dos policiais e militares, que estavam também todos contra essa situação. Eu falei, relaxa, porque alguém está gravando. Se você não gravar, se autogravar e vai explicar, por exemplo, uma acusação de tortura, a dona Maria, que estava na janela, já te gravou. E você não vai ter a contraprova, por exemplo, de ser acusado de tortura numa audiência de custódia. Aí todo mundo, alguém grava. O sistema grava, o porteiro grava, o moço que é amigo está passando, alguém grava. A propósito, e hoje a prova, muito bom, né? E hoje a prova ela vem desse jeito. Então, o número de condenação é muito alto. E a cadeia de custódia tem sido respeitada? É desafiadora, porque a gente não tem nada sobre isso, né? Então a gente muda no pacote anticrime, você muda o artigo 158A, cria lá 23 incisos, que é um caminho, né? Uma rede ali que o policial tem que responder, né? Tem que obedecer. Mas nós temos a cadeia de custódia digital, que está no pacote, no novo Código de Processo Penal, mas não está nesse que está em vigor. Então, se exige um pouco mais. Aí alguns juízes apertam um pouco mais, mas as defesas, e eu trabalho isso com muita tranquilidade, eu transito muito bem sobre isso, elas têm se batido e não raras às vezes ganham um processo, não provando se ele é culpado ou inocente, mas literalmente, né, trazendo à luz alguma vicissitude processual penal constitucional que aconteceu ou na fase da investigação ou mesmo na fase de instrução. Processuais, Castilho. Exato. Não mérito em si, autoria nem materialidade. Ninguém mais liga para isso. Olha que interessante. E muito do digital, né? Sim, Muito do digital. ninguém mais liga para isso hoje. E o digital, a gente, né, sempre discute aqui tudo, né, Renato? E essa revolução digital que nós vivemos. Mas um exemplo não necessariamente de digital, mas esse caso agora dessas brasileiras que foram... Que investigação. Né? Que foram, não fosse aquela gravação da filmagem daqueles agentes trocando as etiquetas da bagagem, possivelmente elas estariam lá, ainda presas. O que você diz sobre essa situação, sobre os dois polos, né? Dessa injustiça que foi produzida por esses bandidos, né? E
de outro lado, essa sorte, né, de que uma câmera gravou, porque aí foi... o erro judiciário pode, às vezes, estar ligado à falta da prova, porque por mais que você, diante de um preso, até sinta no olhar dele, ou sinta no comportamento dele, que ele está dizendo a verdade, imagina aquelas moças olhando para você e dizendo, Sim. não, nós não trouxemos 40 quilos de droga. Né? Como funciona isso? Eu tive a oportunidade de, na quinta-feira, conversar com um delegado que presidiu essa investigação. Um trabalho... Eu gosto muito do trabalho da Polícia Federal. Eu falo muito com polícia. Eu acho que eu sou uma das poucas juízas que sou ouvida pelas polícias, principalmente pela Polícia Judiciária, e conversei com esse delegado que fez uma investigação perfeita. E aí a gente vai ver a importância de várias coisas. Acordo bilateral. Porque se é um país na Ásia que essas meninas chegam, provavelmente a gente chegaria para a pena de morte. Porque não tem acordo bilateral, ninguém nem ia ficar sabendo que elas estão presas, e 30 dias num país como aquele, por exemplo, na Ásia, já é o suficiente para mandar a forca. Para falar menos, na verdade elas são fuziladas. Então isso é importante. Tem gente que não dá valor a isso. Quando você vai estudar crime organizado, né, hoje você tem no Ministério da Justiça, o DRCI, que é um departamento que cuida disso, que só cuida de convenções, né, internacionais. E isso é importante. De acordos bilaterais, de convenções internacionais. Tem gente que nem sabe que isso existe, mas isso é importante para o país. Então, quanto mais você tiver um presidente que fale mais com outros países, melhor para o nosso país. No caso aí, para troca de prova. Segundo que o país ainda parece que não acredita no mundo digital. Né? Mas não acredita porque é caro o mundo digital. Então, se nós tivéssemos tempos aqui de narrar toda a ocorrência, as meninas que são faccionadas, elas saíram do estacionamento. Gente, elas saíram no Terminal 2, que é o terminal nosso, que é voos internos. Chegaram no balcão da TAM, tinham balcão fechado, porque se não tem voo, o balcão tá fechado, mas tinham duas pessoas, duas mulheres, esperando. Então ela tava num terminal que não era internacional, entraram com a malinha, tudo isso foi filmado. Chegaram, tinha duas moças esperando, elas passaram a mala, a filmagem, ainda que seja longe, você percebe que deu peso de duas mulheres passando para um lado, elas receberam, colocaram na esteira, e a esteira precisa ser acionada, saíram do Terminal 2 e foram pro Terminal 3. Como? Se de carro já é longe. Então, internamente, se pegou um veículo, um transporte, aqueles carrinhos que a gente vê quando a gente está viajando, e foi pro Terminal 3. Então, você sai de um terminal doméstico, entra num terminal internacional e ninguém te controla. Lá já tinham os dois esperando, com as etiquetas, né, que já ia mudar. Então, as etiquetas, já sabia o nome de quem tava, as etiquetas. Pegaram a mala. Quando eles estão procurando a mala, eles estão procurando a mala do destino, porque o destino era Frankfurt. O destino era Berlim. Frankfurt era só conexão. E a mala delas, elas iam para Berlim. Elas estavam em conexão. Trocaram a mala, malas parecidas, trocaram a etiqueta e aquilo embarcou. E é o que eu estava falando pro delegado. E aí sim, na cadeia de custódia, você vê tudo isso filmado. Precisa de investimento. Quando você compra uma passagem, você quer sua bagagem com você quando você chegar. E isso é comprado, isso é código consumidor. Então, tudo isso falhou. Não existe nenhum controle interno de um funcionário sair do terminal de doméstico, passar para o terminal internacional, gigantesco. Nós temos um dos maiores aeroportos do mundo. Aqui, a nível de América do Sul, inclusive. Ninguém controla. O funcionário terceirizado, ninguém sabe quem é. Todos tem 9. São 9 acusados já identificados. Eu acho que tem 6 presos, inclusive as moças. Tudo isso graças à tecnologia. Então, o país ele precisa acreditar em tecnologia, porque quando isso a gente fala, voltando aqui um pouquinho para as bodycam, que eu explicava para isso, a bodycam, ela não vai fazer prova contra o policial, ele vai provar o que aconteceu naquela ocorrência, só isso. Mas ele vai fazer a prova a favor do policial, quando de 100 audiências de custódia, 90 eles são acusados de abuso. E que pela lei o policial já tem até presunção relativa, né? Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar, falar sobre isso e colocar para a sociedade que quanto mais tecnologia ela tiver, mais segurança a nível jurídico ela vai ter. Porque tudo isso são provas que você vai juntar no processo e que você não fazia antes. Graças à investigação, ainda que fique muito aquém o investimento
por exemplo, do aeroporto, né, das companhias aéreas, foi o suficiente para fazer essa troca de prova, foi o suficiente que, por acordo bilateral, os ministérios públicos entraram em diálogo. A Polícia Federal, ela tem adido em quase todos os países, ela consegue passar a prova, mas poderia não ser assim. Poderia não ser assim. E é importante a gente falar. Esse é um case. O que me deixou mais triste foi saber que isso não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Isso é mais comum do que nós, habitantes desse país, Imagina sabemos. se é um jovem de 18, 20 anos que está indo fazer intercâmbio e acontece isso com ele. Mas Eu- vamos deixar algumas dicas, né, Claro, sobre isso, inclusive. claro. Eu tive uma experiência diferente, vamos usar esse termo, no aeroporto, nas minhas viagens aí, congresso, sempre na correria. Uma vez eu peguei um trânsito muito pesado em São Paulo, cheguei quase em cima da hora do embarque. E eu ia para os Estados Unidos via Buenos Aires, que tinha uma promoção boa na época, enfim. E eram, se não me engano, 5 malas, estava com a família toda. E quando foi a primeira ou última mala, a minha esposa, ela viu que estava faltando uma etiqueta de embarque. Acho que na correria, né? Quero crer que na correria toda passou. E quando nós questionamos, ficou aquela dúvida, vai ou não vai? Bom, até como advogado, o que a gente já pensa, né? Vamos pensar no pior. Estava em cima da hora, vamos para a imigração. Da imigração eu já acionei a Polícia Federal, qualquer cidadão pode fazer isso. Relatei as circunstâncias, ele entrou em contato com a companhia aérea e a resposta foi muito boa. Olha, sua mala já está no portão de embarque com a sua etiqueta para você conferir. Então, eu estou relatando aqui um caso positivo. Num primeiro momento, alguma coisa ali aconteceu, mas isso foi... E não foi a Polícia Federal que fez isso. A própria companhia aérea já tinha identificado e resolveu. Mas poderia não ser assim, né? E foi positivo. Então, fotografar a mala. Esse é um hábito que a gente sempre tem, sempre importante. Fotografa, até para demonstrar que naquele dia, naquele momento, né, a mala era daquele jeito, etc. As etiquetas é a mesma coisa. É Com importante o peso, ter. né, Renato? Acho que na balança já tirar Perfeito. Mais isso, um elemento, né? Porque O peso, você- mais um elemento, alguma coisa que date, né? Aquela circunstância, etc. Até antes de você fazer a mala também é interessante, porque às vezes a mala é parecida, mas ela é diferente Sim, por sim, dentro. sim. Né? Tem fundo falso, etc. Enfim, qualquer evidência que pode... Não deveria ser assim, né? Eu estou tentando fazer algo para provar aquilo que eu não preciso provar em tese, né? Mas, dadas as circunstâncias, ficam aqui algumas dicas. E dadas as circunstâncias tecnológicas também, eu vou perguntar para a Ivana Davi, que é uma desembargadora do TJ São Paulo, só que aqui teve uma incongruência. Está escrito que a Ivana Davi é uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tá tudo errado. no Brasil. Mas tem uma coisa que... ela exerce a função de juiz há mais de 20 anos, está certo. Já deve. E é considerada uma referência na área do direito. Ivana, ela é conhecida por sua postura ética e justa e já atuou em casos de grande repercussão na mídia brasileira. Alguns de seus julgamentos mais conhecidos envolvem casos de violência doméstica, corrupção e crimes contra os direitos humanos. Aí já não sei. O interessante é que você foi para o estado do Paraná. Então o TJ Paraná está aqui, ó, chat GPT. Que é um TJ Mas eu super acho que ele já liberal. está evoluindo, Já Renato. GPT. Ele já tá mais... Hoje nós tivemos uma resposta errada. Hoje aqui no vários Versa. juízes No estão nosso Versa. indignados. Ele não acerta um juiz em nenhum estado. Então eu vou perguntar duas coisas. Primeiro, se ela já usou ou vai usar o chat GPT ou outra ferramenta de inteligência artificial, não para as suas decisões, mas para embasar eventualmente as suas decisões com mais fatos. E aproveitando toda a sua qualificação, até porque respondendo a minha questão, eu perguntei se a maioria das decisões são mantidas, ela respondeu que sim. Então eu pergunto, Ivana, você é a favor da prisão em segunda instância? Então são duas perguntas. Prisão em segunda instância. Em relação à tecnologia, eu ainda não me convenci de que dá para usar. A gente tem ouvido os colegas falando e conversamos lá entre nós e ainda não sinto uma segurança. O meu problema não é a tecnologia, são os inputs da tecnologia. Quem que alimenta tudo isso? Né? Um problema muito sério é quem está tratando esse monte de informação. Como essas informações são tratadas. Porque cada vez que você consulta e faz uma pergunta, essa pergunta, né, aviso que na internet tem duas coisas. Primeiro, que tudo que você escreve é absorvido e nada é de graça. Nada é de graça na internet. Tolo daquele que acha que a internet é de graça. Nada. Tudo tem preço, seus dados são vendidos. Então esse é um grande desafio e a gente sempre falou isso para os nossos alunos. Então eu ainda não me aventurei
E confesso que não me passa pela cabeça, né, delegar a minha função, que eu tenho tanto orgulho de ser juíza, a uma máquina, pelo menos por enquanto. Eu faço muita pesquisa, eu sou uma das top 10 em jurimetria, eu falo isso com toda a clareza, eu tenho 97,7 de índice de condenação. Eu sou uma juíza considerada uma juíza dura, sem problema nenhum. Meus votos têm 30, 40 laudas, eu estudo prova. Eu tenho essa paixão de ouvir minhas partes pessoalmente, não tem problema. Eu passo o dia inteiro ouvindo. Quando as pessoas falam, doutora, desculpa por perder seu tempo, eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir o advogado, todo o tempo do mundo para fazer minha sessão. Eu não me apresso com isso. Então, talvez eu esteja concorrendo um pouco, né, com essa minha forma meio centralizadora de ser juiz. O juiz, ele trabalha muito sozinho. O juiz, ele é sozinho. Ele vive sozinho, ele julga sozinho, é natural isso. No tocante a outra pergunta é sobre... Prisão em segunda instância. Sou a favor da prisão em segunda instância, trabalhava na 4ª Câmara Criminal, nossa Câmara foi a que abriu o case sobre isso. Eu acho que para a sociedade, eu me preocupo muito com a sociedade, deve ser um desalento muito grande você condenar, a sociedade condenar um indivíduo a 25 anos de reclusão porque matou o seu filho e ele sair pela porta da frente junto com a mãe daquela vítima fatal. A sociedade, ela não entende isso. Talvez não precise para todos, mas em alguns casos, latrocínio, estupro, né? Terminar a audiência, o juiz julgar no termo e a vítima e o réu saírem na mesma sala, ainda é um assinte. Eu sou uma juíza e eu tenho isso, um caso que me marcou muito na carreira, onde eu estava fazendo instrução como juíza da 8ª Vara Criminal, eu fui fazer o reconhecimento. E eu sou daquela juíza, eu sou chata. Eu vou com a vítima na sala de reconhecimento. Eu vou com a vítima na sala de reconhecimento para fazer o reconhecimento. Seja o crime que for. Ia, né? Agora, como no tribunal, não. E eu me lembro que, nesse caso de estupro, o vizinho tinha estuprado essa moça que, às 6 horas da manhã, estava estendendo roupa no quintal da sua casa. E o vizinho drogado entrou e a estuprou. Fomos fazer o reconhecimento. Para quem não conhece a nossa sala de reconhecimento, para quem está nos ouvindo, a sala de reconhecimento é um mundo à parte. É um vidro que é uma parede. Ela é espelhada, quando a vítima entra, ela olha o réu como se estivesse na frente dele. É muito real. Ele não enxerga a vítima, mas nós que estamos na sala de reconhecimento enxergamos o réu, e hoje até se for colocado em companhia de outros 4 ou 5 presos. Quando essa moça entrou na sala de reconhecimento, e eu ao lado dela, e perguntei se ela é reconhecida, essa moça teve um AVC. Meu Deus. Eu não sabia como reagir, como juíza, e não estava. Ela teve um AVC ao ver o seu estuprador naquela sala de reconhecimento. Isso é uma das histórias da minha vida. Eu tenho milhares de advogado infartar em plenário do júri, morrer. Eu tenho um monte de história. O presidente fala sempre que a culpa é minha, que é o meu jeitinho de Então a perguntar. Ivana vai voltar aqui só para contar case. Só. Eu tenho Tá só para combinado? contar histórias, só para contar histórias. E essa moça teve um AVC, aí para a audiência, manda recolher o preso, e ela sai. O tribunal, ele tem um corpo médico dentro dos prédios, mas teve que chamar a SAMU, ela teve que ser... E depois eu até pedi para minha assessoria ver o que tinha acontecido, ela tinha se restabelecido. Agora imagina essa moça sair pela mesma porta do Mário Guimarães com esse moço. Então tem algumas situações que a sociedade, ela deve repensar, porque essa leitura é muito fácil de ser contra quando você não está envolvido no problema. E eu sempre falo que a sociedade ainda não sabe que polícia e que justiça ela quer. Ela quer a rota na rua, matando, desde que não seja no bairro dela. Ela quer pena de morte, também desde que não seja o filho dela. Ela acha que tráfico de entorpecente é um crime bárbaro, que tem que colocar todo mundo no paredão, desde que o sobrinho dela não esteja dando uma carona para um amigo e na mochila do amigo tenha 50 quilos de cocaína. Sociedade ainda... E é natural isso. É natural essa dificuldade de entender. Mas eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque ela tem que valer para tudo. Eu, como juíza, fico muito tranquila e sempre falo sobre isso, e cada processo é um processo. Mas eu acho que o país perde muito em não pensar, ou pelo menos repensar, em alguns casos, a necessidade da prisão em segunda instância. Castilho, Uau. infelizmente chegamos ao Tempo nosso final, nosso foi, bate-papo. né? Mas Mas será que dá uma coisa rápida? Claro, Até porque eu sou muito prolixa, talvez. eu queria fazer uma pergunta Não, para você, imagina. depois que ela comentasse, mas não dá tempo. A gente deixa isso para uma outra ocasião, que é sobre o sistema carcerário, sobre o sistema prisional que nós temos, né, de trabalho. Eu acho que isso daria para a gente falar isso num Interessante. único podcast, então
convidado está para voltar. Não me convida né? que eu venho, esse é o Então, perigo. então já está aqui. Em breve já teremos a nossa super, Então, nós super já falamos bate-papo, né? aqui de fazer a nossa roda aqui, né? Muito E vai interessante. ser muito interessante. Mas, então, Ivana, eu queria te perguntar, normalmente eu pergunto alguma coisa da filosofia. Eu tinha planejado mais coisas, Renato, mas não deu tempo. Que é muito bom ouvi-la, né? A gente ficaria Nossa, aqui. fantástico. Não quero uma resposta técnica, mas eu quero uma resposta da Ivana. O que é a verdade para você? Pois é, né? A verdade para nós, né, para mim, é aquilo que a pessoa tem na sua alma. Mas trabalhar com a verdade dentro do que eu trabalho é muito difícil. Até porque o réu tem direito de não me falar a verdade. Então, a minha definição de verdade na vida, ela é absolutamente contrária àquilo com que eu trabalho. Com a verdade do processo, com a verdade da prova. Porque nem sempre o que está no processo é verdade. E nem sempre o réu que é acusado tem prova verdadeira no processo. Então, eu vivo esse antagonismo de que a verdade depende de que lado você está. O réu, ele tem direito a não me dizer a verdade. Aliás, ele tem direito até de ficar quieto, de não se manifestar. E isso é uma garantia constitucional dele que eu tenho que respeitar. Ele pode me contar mentira, ele pode contar a história que ele quiser. Né? Vai do juiz entender ou não, diante da prova colhida, até onde aquela verdade, entre aspas, que ele está me passando, reflete ou pode ser utilizada dentro do devido processo. E a gente vive hoje, eu acho que a gente vive numa sociedade muito complexa. A sociedade se distanciou muito de alguns pontos, como temor a Deus, como o que é verdade, se distanciou muito sobre ética. Né? A gente precisa trabalhar para resgatar, por isso que é importante ser professor. Porque cada sala de aula que você entra, se você tiver 30 alunos e um sair com um pouco mais de verdade no coração, defendendo a ética, um país mais probo e mais seguro, já valeu. Né? Então, verdade para mim não é a verdade com que eu trabalho. Né? Porque eu, como juiz, eu tenho que garantir ao réu até que ele não fale a verdade. A testemunha você ainda pode processar por falso testemunho, mas o réu, não. Agora, a verdade para mim é exatamente você primeiro ser coerente com aquilo que você defende. Isso também é outro desafio. O discurso é uma coisa, só que eu faço outra. Aqui essa é a minha verdade. Só tem uma verdade. Só tem uma verdade, não tem duas. Não tem mais ou menos verdade. Então, para mim, a verdade é aquilo que você carrega na sua alma e é aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Que isso é muito difícil de se ver hoje em dia. Uau, muito bom. Uma juíza de verdade. Uma juíza de verdade. E brilhante, eu tento, né? Brilhante. Uma tento. professora por excelência, porque ela fala de uma forma que não é nem didática isso é dom. É dom, isso, é dom. É um é dom. Eu falo é que dom. Deus foi Você muito tem bom um para mim. dom. Ele E é. que Deus, Deus abençoe é muito bom muito. para mim. E que Muito. bom, né? Ver Deus te abençoe uma demais. pessoa Amém. tão profícua assim na magistratura, né? Com tanta firmeza que isso nos deixa muito feliz. Muito feliz. Obrigado. Eu falo que eu sou muito agradecido a Deus. Ele Amém. me deu a oportunidade de falar um pouco sobre justiça e me deu um pouco essa chance, essa voz, né? E essa eloquência que eu tenho de falar o que eu vivo. Eu sempre tento falar quando a gente vai participar de podcast, sempre quando a gente vai falar com os meus alunos, de situações que eu vivi. Eu não quero inventar nada para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Não pensei sobre isso, não refleti sobre isso. Mas talvez um pouco daquilo que eu tenha vivido, daquelas noites que eu não dormi, eu corro, para quem não sabe. Então, às vezes, eu resolvo meus processos na esteira. Tô cansado, eu vou correr. Por quê? Porque às vezes eu venho com a lição de casa e uma das formas que eu elegi para tentar me achar é com o exercício físico. O Renato sabe disso. Então, eu falo que eu só tenho a agradecer a Deus, a oportunidade, a cadeira que ele me deu, né? Porque é dada, a gente sabe que ninguém tá por acaso. A cadeira que ele me deu e nessa cadeira ele confiar em mim a ponto de a gente tentar distribuir justiça e construir um país melhor. Aliás, é um exemplo e é uma juíza fit, viu? Sim, é isso que eu... Mais uma que a gente fica sabendo aqui. Tô esperando ela no CrossFit em breve. Ai, que eu não tenho mais idade. 4h30 da manhã. Não. Obrigado, doutor Ivana. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Castilho, Ivana. Sempre um prazer. Eu que Que agradeço. ótima. Aliás, que ótimas discussões estamos tendo aqui na Versa. Mas eu gostaria muito Claro, ela já disse que vai voltar para discutir justiça e os casos. e os casos. Vamos só ouvir história. Só ouvir história. Tá combinado? História. Eu tô igual ao Disney, gente. Tenho mais história pra contar do que vocês imaginam. Então já tá combinado. Gravado e combinado. Hein? Um abraço a todos. Um abraço. Fiquem com Deus.
Versa Podcast.